alunos! Eu sou a Juliana, esse é o curso de Sociologia e a gente está aqui para mais uma aula a respeito do Karl Marx. Na aula de hoje nós vamos dar conta de entender alguns dos conceitos que foram expostos anteriormente, mas que me interessa que a gente aprofunde um pouquinho eles pensando no que é uma sociedade capitalista. Né, que é aqui o Marx vai se dedicar muito mais tempo a analisar o capitalismo e a maneira como o capitalismo funciona do que as análises históricas, por exemplo, que ele faz. Né? Então, quando a gente pensa no que ele vai falar sobre a Antiguidade, a Idade Média, ele vai fazer esse movimento, mas a maior parte da obra dele, que é analítica, vai falar sobre o capitalismo. Então, para começar, para a gente que está discutindo sociologia, uma coisa muito importante para a gente tentar definir é o que para o Marx define a classe social. Né? Como que a classe social, como que as classes sociais são definidas dentro de uma sociedade? Lembre-se que nós estamos falando de um materialista histórico, ou seja, a gente está falando de um autor que é um autor que principalmente vai pensar sempre nas condições econômicas em primeiro lugar. Então, embora a gente possa pensar em classes sociais de diversas maneiras, né, através das relações que elas tecem, através de uma série de posicionamentos, de família, etc., para o Marx a classe social se define de uma forma bastante simples. Você tem que olhar qual é a posição daquela pessoa em relação aos meios de produção e aí você vai definir que classe social ela tem. É isso que define. E aí você pode se perguntar, bom, Juliana, mas não sei se eu tenho muito claro o que é um meio de produção, né? Então vamos entender o seguinte, não é? Para o Marx, como a gente conversou na aula que a gente falou sobre materialismo histórico dialético, o motor da história, digamos assim, né, que mexe, que move a mudança das coisas é a luta de classes, o conflito entre classes sociais, que se dá de forma dialética ao longo do tempo, vai criando novas classes sociais e com isso a gente vai tendo as modificações mais importantes da história. Né? Então, se eu quero entender de qual classe social eu estou falando, em primeiro lugar eu tenho que olhar para aquela sociedade e pensar quem produz, como produz, onde produz. Certo? Então, tudo aquilo que serve para que a produção daquela sociedade exista, a gente chama de meio de produção. Né? Então, uma mina de diamante é um meio de produção, uma fazenda de cana-de-açúcar é um meio de produção, uma fábrica de tênis é um meio de produção. Todas essas coisas são meios de produção, todas elas estão dando conta de transformar a matéria-prima e mercadoria dentro da lógica dessa sociedade. E aí, aqui, quando a gente vai pensar nessas definições a respeito de classe social, se a gente está lá, por exemplo, no feudalismo, né, como o Marx vai analisar na análise que ele faz do feudalismo, quem detém os meios de produção? Quem é o dono dos meios de produção? A sociedade feudal ela é majoritariamente rural. Então, quem é o dono dos meios de produção? É o senhor feudal. Né? E quem não é senhor feudal é o que na sociedade do feudalismo, de maneira geral? É servo. Então, se você não é dono dos meios de produção, do lugar que está produzindo alimentos, né, derivados de animais, etc., você é alguém que está trabalhando para essa pessoa, então você é o servo. É mais ou menos assim. Essa é a definição que ele faz, como uma definição esquemática, porque ele está fazendo essa análise querendo chegar no capitalismo, certo? Agora, se a gente pensa no capitalismo, como é que a gente situa as pessoas em relação aos meios de produção? Aqui cabe fazer um parênteses, então. O Marx, quando escreve isso, né, ele está num mundo muito diferente do nosso. Né? É um erro a gente querer que as categorias que o Marx cria, as classificações que ele cria, se apliquem perfeitamente ao que a gente está dizendo em 2021, né? Quando a gente está falando de um cara que estava escrevendo ali ao longo do século XIX. Né? Então, um mundo muito diferente do nosso, não existiam nem as sociedades anônimas, não existiam grandes empresas, corporações internacionalizadas como a gente conhece, elas estavam começando a existir da forma como a gente entende. Né? Então, é um mundo muito diferente do nosso. E, grosso modo, então, qual que é a definição que vocês precisam ter na cabeça, né? Os termos que vocês precisam ter na cabeça para conseguir fazer uma questão sobre o Marx? São, então, se você é dono dos meios de produção dentro do capitalismo, você é um burguês, você faz parte da burguesia. Então você é dono da mina de diamante, você é dono da fábrica, você é dono da fazenda, burguês, certo? Agora, se você tem que vender a sua força de trabalho, aí você não é burguês. Se você vende a força de trabalho, não importa se você ganha bem ou não, não importa se o seu emprego é legal ou não, se você depende de vender a sua força de trabalho sempre para conseguir sobreviver, você é proletariado, ok? Então, você é proletariado. E essa definição é muito importante de entender, porque para o Marx, né, nos seus livros, enfim,
que ele vai se dedicar a isso, principalmente no capital, no fundo, o que ele está tentando investigar é uma coisa que nunca existiu da forma que existe no capitalismo, que é justamente, precisamente, o fato da força de trabalho se converter em mercadoria, certo? Ser algo que a gente pode vender para conseguir sobreviver. Então, isso, não é, da força de trabalho requerer pagamento, e essa é a forma de trabalhar majoritariamente existente, quando a gente olha para as sociedades que existem dentro do capitalismo, o Marx vai impactar tudo, todo o resto dessas sociedades vão ser impactadas por esse processo. E aí temos que entender também que para ele, não é, a riqueza que existe, a riqueza da burguesia, ela vai existir porque uma parte da produção não é repassada para o proletariado. O proletariado ele produz valor conforme ele trabalha, trabalhar é transformar a natureza, então para o Marx, desde que o ser humano existe, ele trabalha, ele transforma a natureza, e quando a gente trabalha, a gente produz valor, né? Nosso tempo e a nossa capacidade está sendo aplicadas para produzir valor. E quase nunca esse valor é inteiramente repassado para nós. Para o Marx, o lucro que os donos dos meios de produção vão ter, vem desse valor que não é repassado para quem vende a força de trabalho. Então é só pensar no exemplo extremo, o cara que está lá dentro da mina de diamante extraindo diamantes, né? Então vamos supor que esse cara ganhe por hora que ele fica lá dentro, né? Então esse cara vai lá receber o valor por hora. E mesmo que você quiser fazer uma média das horas em que ele não achou nada e a hora que ele achou um único diamante, certamente o que ele vai receber não vai chegar nem perto do valor que vai ser ganho a partir da comercialização daquela pedra, né? Então, essa diferença fica para o dono dos meios de produção. E quem é proletariado, então, vive dentro dessa lógica de vender a força de trabalho. Se você não vende a força de trabalho, sua sobrevivência fica comprometida. E você, então, tem necessidade de trabalhar e tem necessidade, né, de se submeter às regras de como o mundo do trabalho funciona, e aí cada sociedade, em cada período vai variar. Certo? É claro que eu sei que na cabeça de vocês agora deve ter um monte de perguntas intermediárias, não, mas e a pessoa que faz Uber, e a pessoa que é MEI, e a pessoa que é DJ de festa de aniversário de cachorro, o que ela é? Ela é burguesia ou ela é proletariado? Vejam que para a gente pensar no mundo de hoje, nós precisamos dos pensadores marxinianos ou marxistas, né? As pessoas que atualizaram o pensamento do Marx. Mas, grosso modo, se vocês tiverem que classificar em termos de prova, você olha se a pessoa está vendendo a força de trabalho para alguém ou não. Se ela vende a força de trabalho, ela é proletária e é assim que funciona, tá certo? E aí, me interessa então que a gente fale sobre dois conceitos que vão falar um pouco sobre como essa sociedade vai se manter dessa maneira, não é? Porque nós notamos que existe uma questão aqui, que a questão é que quem vende a força de trabalho não está recebendo todo o valor que produz. E quem recebe isso, né, vai acabar tendo uma vida bem diferente de quem tem que vender a força de trabalho, né? Então, se você não precisa vender sua força de trabalho, sua vida vai ser uma. Se você precisa vender sua força de trabalho, sua vida vai ser outra. E aí uma questão que fica na nossa cabeça é por quê? Por que as pessoas se mantêm nessa situação? Por que quem vende a força de trabalho se mantém vendendo a força de trabalho e aceita que parte do valor que produz não chegue até si? Por que a pessoa aceita isso? Por que isso continua? Por que o Marx descreve isso lá em 1800 e cacetada e a gente ainda aqui continua numa sociedade em que os mesmos mecanismos que ele descreveu, grosso modo, estão operando, digamos assim. Então, entender isso é uma coisa muito importante. Tá? Então, a gente vai começar a falar disso com esses dois conceitos aqui, que me interessa que vocês saibam, a alienação do trabalho e o fetiche da mercadoria, e depois nós temos um novo vídeo para discutir o conceito estrela nesse sentido, que é ideologia. É muito importante em termos de prova, tá certo? Então, para a gente falar de alienação do trabalho e fetiche da mercadoria, vamos começar do fetiche da mercadoria, que é o mais simples, né? O fetiche da mercadoria vai falar que nessas sociedades, então, capitalistas que o Marx está estudando, né, a mercadoria ela passa a ter capacidade de agência. Ela é um objeto, em tese ela não age, certo? Mas dentro do capitalismo é como se ela tivesse agência. A gente começa a se comportar em relação à mercadoria como se ela tivesse a capacidade de nos enfeitiçar. Fetiche vem disso, né? De feitiço. Certo? Então, é como se a mercadoria tivesse capacidades de te convencer que você necessita dela, ou de te seduzir, propriamente ditas, capacidades que são capacidades humanas, né? Então, quando você passa na frente da vitrine da loja da Apple e o iPhone faz uma dança sensual para você, e você pensa, meu Deus, a minha vida ia ser muito melhor com esse smartphone, eu ia ser mais bonito, eu ia ser mais interessante, eu ia conhecer mais pessoas, tudo ia melhorar.
você no fundo não está sob o fetiche da mercadoria que o Marx está descrevendo lá há muito tempo atrás. Né? Claro que ele não tinha ideia do que ia ser agora, porque na época do Marx, vejam, nem existia propaganda como a gente conhece. Tentem imaginar o que é isso. Né? Então, não tinha propaganda, mas ele já está observando o que está acontecendo. Olha, aparentemente, as mercadorias estão ganhando um poder muito grande sobre as pessoas. Né? Então, conseguindo convencer as pessoas, a gente trata elas como se elas tivessem agência. Né? Por outro lado, a alienação do trabalho, e aí sim, conceito para a gente encerrar, é o conceito central, então, que é o seguinte: a alienação do trabalho significa nada mais nada menos do que o trabalhador, a pessoa que produz, não se reconhecer no resultado do trabalho. O que isso significa? Significa que se você fosse um sapateiro medieval, você ia produzir um sapato, ou seja, você ia cortar o couro, costurar, colocar o cadarço, e tudo isso, você ia olhar ao final para o sapato e ia falar: isso fui eu que fiz, é minha obra, eu fiz. Você se identifica com o resultado do seu trabalho. Se você está no capitalismo, principalmente na linha de produção, isso não acontece. Você aperta um parafuso, depois você não vê mais o negócio, você nunca vai olhar para o carro e pensar: fui eu que fiz, portanto tenho direito a esse valor. Isso é estar alienado do próprio trabalho. É isso que o Marx quer dizer. Então, no nosso próximo vídeo, a gente fala de ideologia. Foi um prazer, o quadro agora é de vocês.